Olá pessoal, estamos aqui começando a nossa live de hoje com o tema Novas Medidas Trabalhistas, né? Como isso vai ajudar empregados e empregadores nesse tempo de pandemia. Vamos ver, vamos aprender tudo que a gente pode aprender sobre como fazer isso acontecer e a gente virar o nosso negócio e conseguir se renovar com tudo isso, né? Eu queria desejar primeiro, falar para vocês, primeiro, obrigada por vocês estarem aí com a gente. E vou começar essa live em nome da Nakata, agradecendo o Sindirepa do Rio de Janeiro, em especial o Celso Matos, que é o presidente que nos proporcionou a realização desta live hoje, e nos trouxe a doutora Maria Rita Barbosa. Ela é advogada na área trabalhista e sindical, na federação no Firjan, que é a Federação da Indústria do Estado do Rio de Janeiro, né, do Sindirepa. Eu queria muito agradecer também o apoio da Novo Meio, que tem feito um trabalho super consistente de levantamento de informações em toda a nossa cadeia, gerando muito material. Vocês podem encontrar nas mídias sociais e no site deles, que estão em nome do Jornal Novo Varejo. Muita coisa legal, deem uma olhada e agradecer também a XK9 que viabilizou tecnicamente essa live. A Nakata está inaugurando hoje um line-up de lives, né? Vamos fazer nos próximos 15 dias algumas lives e elas foram criadas com o objetivo mesmo de incentivar profissionais e os empresários do nosso setor de autopeça a se recriarem, para a gente se adaptar e vencer toda essa crise que está aí em função da pandemia da Covid-19. Então a gente, nesses últimas semanas que tanta coisa aconteceu, a gente vem observando de perto toda a nossa cadeia e o comportamento e algumas atitudes, na verdade um conjunto de atitudes que estão presentes entre todos nós, os empresários que estamos nessa batalha diária aí desses negócios e esses empresários que a gente vem observando, quais deles estão conseguindo se recriar, né? O que eles têm em comum? Quais são essas atitudes de sobrevivência que estão dando para eles essa motivação de se reinventarem? E a gente começou a olhar que esse grupo de atitudes tem muito a ver com coragem, com a crença de que vai tudo passar, sabe? Com aquele pensamento que antecipa, que pensa fora da caixa e que fala, eu vou fazer alguma coisa para o meu negócio não quebrar, para eu continuar me reinventando, faturando, eu preciso criar novas coisas. E o que tem mais em comum, né, entre eles é a crença de que a gente vai ficar diferente do lado de lá, não adianta. Nós estamos passando por isso, tem perdas de todos os lados, né? Mas que junto a gente vai ficar diferente do lado de lá. Esse conjunto de atitude, algumas que a gente observou que é muito incomum entre esses vencedores é a velocidade, o foco para priorizar logo as ações de efeito rápido, então sair renegociando dívidas, revendo os investimentos, olhando os custos fixos, os custos variáveis, tentando entender como que eles podem comprar de uma maneira diferente para atender essas novas demandas, né? E sem dúvida nenhuma, ouvir o cliente, aí como diz meu diretor Sérgio Montagnoli, né? Criar novas pontes, para a gente estar junto com todos esses clientes que também estão tentando entender se está na hora ou não de comprar, de prestar serviço, de abrir a oficina, de fechar a oficina, né? Esses clientes que não param. Então a gente, nessa hora, a gente acha que no nosso mercado os carros precisam de manutenção, precisam trocar peças, independentemente do que esteja acontecendo. Então é um momento mais do que nunca de replanejar. Então é o foco no cliente para entender essas necessidades novas deles e replanejar, porque a gente vê tantas oficinas começando com serviços super diferentes de entrega, de portas fechadas, de porta aberta, de buscar carro na casa do cliente. Isso é replanejar. Isso é ter um novo mindset de que, putz, agora está diferente, então eu vou arriscar. Nem que eu erre, nem eu vou meter as caras, eu vou arregaçar as mangas, eu vou fazer,
mas eu preciso sair e faturar, e nem que seja em V, em U, a minha recuperação ela tem que ser rápida, né? E tem uma outra coisa muito importante que está acontecendo hoje com todo mundo, é o seguinte: tá todo mundo querendo fazer, tá todo mundo querendo trabalhar, tá todo mundo se engajando, tá todo mundo querendo contribuir, fazer acontecer. Então é uma oportunidade única da gente unir essas forças e trabalhar como um time só mesmo. Então os distribuidores trabalhando com os varejos trabalhando com as oficinas, a indústria tentando unir todas essas forças e também contribuir com os sindicatos, né? Todo mundo junto, pensando em solução. Quem é que não está querendo contribuir hoje? Quem que não está querendo manter seu emprego? Quem que não está querendo sair da crise com o seu negócio? Quem não quer doar expertise? Quem não quer parar para ensinar ou para plantar aquela semente que depois que passar da crise vai ser super valorizada, porque fez um bom trabalho de qualquer maneira, né? Porque todo mundo sabe, gente, nós vamos sair dessa e esse é um momento de ouro para fazer novas parcerias. E no final foi assim que essa live aconteceu hoje, surgiu de propostas vindas do Sindirepa do Rio de Janeiro, que acabaram se unindo com uma necessidade nossa de contarmos com especialistas para as lives na Cata. E aí foi super legal, porque o Celso nos trouxe uma especialista super fera, vocês vão adorar, ela vai trazer muita informação importante sobre as novas medidas trabalhistas e como que elas vão ajudar tanto o empregado como o empregador. Então vão ajudar ambos os lados. Espero que vocês gostem, participem, mandem suas perguntas, a gente vai tentar responder algumas delas no ar. E eu vou chamar agora então o Celso Matos, atualmente é o presidente do Sindirepa, ele é membro do Conselho Senai Automotivo, né? Ele é vice-presidente da Firjan, vice-presidente da Associação dos Sindirepas, membro em Brasília do Conselho Nacional das Micro e Pequenas Empresas e do Conselho Permanente de Assuntos Legislativos da Firjan. Finalizando, ele é conselheiro na Comissão de Segurança do Estado do Rio de Janeiro e ele vai nos contar um pouquinho de tudo que eles têm feito lá no Rio para apoiar os empresários da reparação. E com isso, né, se nós estamos apoiando os empresários da reparação, a gente está apoiando os funcionários, os clientes, as famílias. Estamos aí trazendo, ele vai contar quais são as novas soluções para esta época de isolamento social, né, que estamos passando, e de adaptação na prestação de serviço das oficinas. Vamos lá conectar o Celso. Vamos lá. Aqui, ele vai entrar com a gente, vai contar um pouquinho disso. Depois a gente vai chamar a doutora para participar. Oi, Celso, que prazer tê-lo comigo, com a gente aqui nessa live. Bacana. Obrigada pela participação, pela proposta, pela parceria. É isso aí, tamo junto. É isso aí. Queria que você contasse, então, um pouquinho, durante esse período dessas últimas semanas, de toda essa reviravolta que tivemos no mercado, quais foram as ações que vocês conseguiram aí implementar para ajudar o empresário da reparação aí no Rio de Janeiro? Aqui no estado do Rio de Janeiro, o Sindirepa tem trabalhado realmente focado, e eu vi a sua fala inicial, eu achei que é super pertinente o assunto, e é realmente o nosso foco, que a gente não está olhando aqui se é empregado ou se é empresário, a gente quer ajudar todos, porque um precisa do outro. Não existe o empresário sem empregado, não existe o empregado sem empresário. É isso aí. Então, está todo mundo junto, todo mundo no mesmo barco. Está ruim para todo mundo, para todos os setores, e a gente só vai sair disso se trabalharmos juntos. Não é isoladamente, não é dividindo, e sim somando forças. Aqui no Rio, a gente está com algumas iniciativas bacanas, tanto na linha de crédito que a gente está conseguindo para o empresário, como também na área de, por exemplo, os empregados das oficinas. Eles podem fazer o teste do Covid gratuitamente. Poxa. É só entrar em contato com a gente, a Luciana... Eu passo para a Luciana faz agenda, faz Isso. encaminhamento. É super tranquilo, é gratuito e a gente está disponibilizando esse teste aí para realmente para os empregados do setor. Poxa, bacana. Na questão financeira, a gente conseguiu uma linha de crédito via fundo Sebrae que saiu numa faixa de 8,5% a 9%.
E uma outra linha de crédito que a gente teve uma reunião ontem até com o Bolsonaro, e cobramos dele, deve estar sancionando, que são 5% ao ano os juros que vai sair desse valor que é para micro e pequena empresa. Que são, no fim, são super afetadas, né? Com tudo isso que está acontecendo. Acho que são as mais afetadas, diria eu. E, além disso, a gente conseguiu ontem, nessa reunião que nós tivemos ontem com o Bolsonaro via Zoom, ele me soltou hoje o decreto que coloca as oficinas e autopeças como atividades essenciais a nível federal. Ou seja, é uma pressão em cima dos governos e prefeitos que estão mantendo as oficinas fechadas. Certo. Então, quer dizer, toda essa área política, econômica e assistencial a gente está dando para o setor. Então, e é disso que a gente precisa. A gente está arrecadando cesta básica. Muito bom. A gente está com um projeto agora que a gente vai entregar máscara para as oficinas, porque a gente quer que as oficinas realmente reabram, as que estão fechadas, mas que elas sigam os procedimentos de segurança. Sim, com todo o protocolo. Álcool em gel. A gente está preparando um material informativo que cada oficina, por exemplo, vai receber um kit que vai o material orientativo, que vai ser para o funcionário, e também vai o kit de máscaras. São 50 máscaras dentro de cada kit, para ele poder entregar para os seus funcionários. Poxa, que bom! Então, são essas iniciativas que a gente quer que realmente chegue na ponta. Vamos lá, e tomara que acabe sendo iniciativas que reverberem para outros estados e que ajude todo o setor como um todo, né? É isso mesmo. Muito legal, muito Além bom. Disso, deixa eu aproveitar aqui. A gente tá preparando o curso do Senai EAD para soltar. A gente quer ver se solta semana que vem, mais tardar. Na área automotiva mesmo. Que a gente quer preparar um EAD, que a gente não sabe se isso vai se prolongar, se isso vai voltar para o isolamento, se não vai. Então, nós estamos preparando algumas alternativas para que, se for necessário, a gente vai ter o EAD gratuito também principalmente para o funcionário da oficina. Super importante. A Nakata tá nisso. Graças a Deus a gente começou lá atrás, então o EAD da Nakata também está super. Temos hoje 2 cursos, um completo de suspensão e um de amortecedor. Quem acessar a página da Nakata, o site já está logo de cara lá, o EAD. E a gente também está convidando aí todo mundo que está assistindo para entrar lá e fazer. Tem de amortecedor e tem completo de suspensão, com certificado gratuito. Então, bem importante agora, nesse momento, a gente está ajudando todo mundo a estudar e ser melhor profissional, né? Aproveitar essa oportunidade aí. Vamos chamar a doutora? Vamos. Você não quer apresentar ela antes? Antes de mais nada, agradecer a iniciativa. Acho que assim foi um bate-papo que a gente teve e fluiu bem rápido. Eu gostei. Eu acho que assim, no que a gente puder contribuir para que aconteçam outras e que a gente possa agregar, pode contar com o Sindirepa aqui no Rio de Janeiro. A gente está à disposição realmente para poder ajudar. Legal. Agora, a gente está trazendo aí a doutora Maria Rita. Isso. Que é nossa especialista em direito trabalhista, advogada na FEDIAN. Ela atua focada nisso, na área trabalhista. É a pessoa que tem nos acompanhado, tem feito algumas lives conosco já. E é uma pessoa super competente para estar falando o que nós temos de novo com essas medidas provisórias. Isso mesmo. Legal. Vou chamar ela. Antes de você chamá-la, deixa eu só fazer uma pequena intervenção. Eu vi que alguém perguntou se essa linha de crédito vai chegar na ponta. Perguntou. Essa foi uma preocupação ontem, que quando nós tivemos a reunião com o Bolsonaro, estava o Paulo Guedes, estava mais 2 ministros, Tarcísio e o de Minas e Energia, que fugiu o nome agora, o Bento Ribeiro. O Paulo Guedes pediu a palavra e ele está buscando uma forma de que esse dinheiro realmente chegue na ponta. Porque a preocupação nossa e a pressão nossa em cima deles é que o dinheiro chegue na ponta. E o Paulo Guedes está vendo uma forma do dinheiro sair via Banco Central sem passar pelos bancos. Se os bancos não aderirem a esse formato que a gente está propondo agora. Porque agora vai sair uma MP com juros de 5% ao ano. Ele tem que chegar na ponta. Sim, com certeza. Vai ser a última tentativa do governo. Tá. Se não chegar na ponta via banco, a gente vai buscar outros caminhos. Tá bom. Tá?
Tá Parabéns pela bom. Muito iniciativa. bem. Parabéns você, Celso. A gente está junto aí no que Tamo aí. precisar de apoio, a gente está junto. Agora é com a Maria Rita o show aí. É Vamos com lá. ela. Obrigada, viu? Tchau, Nada, tchau, tchau. tchau. Pessoal, enquanto ela não se conecta, eu queria falar que tem um link aí fixado nos comentários, que é onde vão estar todo o material que eu vou estar discutindo. Ô, Maria Rita! Boa tarde, Sabrina. Tudo bom, doutora? Tudo Estou bem. falando do link, porque esse material que a gente vai estar expondo aqui, ele pode ser baixado, tá? Aproveitem esse link que está aí. Depois também a gente vai postar, para quem não conseguiu acompanhar a live, a gente vai postar ela gravada. Novamente vai ter o link nos próximos posts, no stories do Instagram da Nakata, tá bom? Bem-vinda, Maria Rita. Você vai nos ajudar com todas as dúvidas que a gente tem aí sobre as novas medidas trabalhistas e como que isso ajuda empresário e empregador a sair todo mundo bem dessa, né, Maria Rita? Vamos lá? Pois é, vamos ver se eu consigo. Vamos tentar. Tem muitas dúvidas, né? Mas antes, Sabrina, eu queria falar com o pessoal que tem uma opção de colocar as dúvidas aqui e vão vindo as perguntas na live durante a nossa fala. E o que a gente não tiver tempo de responder, depois a gente vai agregar o material que a gente já está disponibilizando no link, as novas perguntas a gente responde e aí a gente manda de novo, posta de novo. Então fiquem ligados nos posts da Nakata, no Stories, que a gente vai deixar em destaque. Vai ser fácil de achar, tá bom? Ninguém vai ficar sem resposta. Pode não ser agora, mas posteriormente a gente vai responder. Legal. Então, hoje a gente vai fazer mais um bate-papo, né? Vai fazer um bate-papo sobre essas medidas que podem ser adotadas durante esse momento que a gente está vivendo. Vou falar rapidamente quais são as medidas que podem ser tomadas e depois a gente começa aquele nosso bate-papo. Pode ser? Pode ser. Então tá, vamos lá. Foram publicadas 2 medidas provisórias para o enfrentamento dos efeitos econômicos e para a preservação do emprego durante a decretação do estado de calamidade que a gente está vivendo. A primeira medida provisória que foi publicada foi a 927. E ela apresentou um rol de 7 medidas, como teletrabalho, antecipação das férias coletivas, das férias individuais, perdão, a concessão das férias coletivas, o aproveitamento e antecipação dos feriados, o banco de horas, a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho e o diferimento do recolhimento do fundo de garantia. Depois foi publicada a 936, que eu acho que foi a tão esperada medida provisória para todas as empresas e empregados também. E nela, ela veio complementando essas medidas. Ela trouxe mais 2 medidas para complementar essa medida provisória 927, sendo elas a redução da jornada e do salário e a suspensão temporária do contrato de trabalho. Ou seja, hoje existem 9 medidas que o empregador pode adotar durante o estado de calamidade para tentar sobreviver e conseguir manter os empregos, que o objetivo principal é esse, a manutenção dos empregos. Certo, é durante isso mesmo. Esse momento. E me fala uma coisa, quem que pode recorrer a esse benefício emergencial? Como que funciona? São todas as empresas? Quem pode e quem não pode participar desse pacote de benefícios emergenciais? Tá cortando. Então vamos lá. A gente gostaria de saber quem pode receber, quem pode e quem não pode, né? Quem está dentro e pode requerer esse benefício e quem não pode. Então tá. Quem pode receber o benefício emergencial? São os trabalhadores que firmarem acordo, que pactuarem com seus empregadores a redução da jornada e do salário ou a suspensão temporária. São esses funcionários que vão ter direito ao benefício. Falando sobre as medidas trabalhistas, né? Sim. Quem não pode receber esse benefício são os empregados ocupantes de cargo ou emprego público, cargo em comissão de livre nomeação, os empregados que forem admitidos pós MP 936, ou seja, empregados que foram admitidos depois do dia 1º de abril, que foi quando ela foi publicada. Quem já recebe benefícios previdenciários, como aposentados, auxílio doença, licença maternidade, dentre outros. Também não será permitido esse benefício, ele não será concedido para aqueles empregados
não sujeitos ao controle de jornada e aqueles que recebem remuneração variável. Mas, nesse caso, só se eles continuarem tendo a mesma produtividade ou o mesmo desempenho anterior à redução da jornada e do salário. Se eles tiverem reduzido essa produtividade e esse desempenho também com a redução, eles vão poder, sim, receber o benefício. Isso é mais para não ter fraude. Então, se você for ver, engloba em termos de oficina mecânica, as oficinas, assim, a grande maioria engloba com algumas exceções de contratação pós 1º de abril ou dependendo especificamente de uma condição muito especial desse funcionário. Mas, no geral, né, a gente tem aí as oficinas mecânicas, as lojas de autopeças, as distribuidoras, todas podendo participar com algumas ressalvas dessas novas medidas, tá certo? Sim, o que eu disse agora são os empregados que vão receber o benefício. Todas as empresas podem adotar as medidas que eu falei, mas claro que cada medida tem um requisito específico, mas todas as empresas podem adotar essas medidas, uma ou mais de uma. E já está valendo? Já está valendo? Já está valendo. Não, as MPs já estão em vigência, já tem aplicação imediata. No caso dessas duas medidas provisórias, dessa última medida provisória, da redução e da suspensão, o empregado ainda tem que comunicar ao Ministério da Economia, num prazo de 10 dias, sobre a realização desse acordo de redução ou suspensão, contados da data da celebração do acordo. Mas que já foi? Pode fazer... Aí vai depender de cada um. Por exemplo, vamos supor que eu celebre um acordo com você, que é minha funcionária, hoje para reduzir a sua carga horária e o seu salário. A partir do dia de hoje que eu celebro o acordo, eu tenho 10 dias para informar o Ministério da Economia, para formalizar o meu acordo. Certo, entendi. E o que acontece com os acordos que foram informados ao Ministério da Economia antes da publicação da portaria? Tiveram alguns na prática, né? Porque antes foi publicada agora, dia 24 de abril, uma portaria, 10.486, que ela veio regulamentando essa questão do benefício, como é que faria essa informação, essa comunicação ao Ministério da Economia. Com isso, antes, já tinha sido anunciado que a ferramenta que ia ser utilizada para essa comunicação era o empregador web. Então, muitas empresas, contadores, RH já estavam utilizando essa ferramenta para fazer essa comunicação. Então, essas empresas que já fizeram acordo e já comunicaram ao Ministério da Economia, elas vão ter que se atentar às regras da portaria. Se elas não estiverem estiverem em desacordo, na verdade, com a portaria, com as regras, elas vão ter um prazo de até 15 dias para regulamentar isso, para complementar, para alterar a sua comunicação. É como se fosse também retificar ou ratificar essa comunicação. E os acordos que foram firmados antes da portaria, mas que ainda não foram comunicados para o Ministério da Economia, aí como que é esse procedimento? Então, para os acordos que ainda não foram comunicados, só foram celebrados, o prazo continua sendo o mesmo, de 10 dias para comunicar ao Ministério da Economia. O que vai acontecer é que o início do meu prazo vai ser da publicação dessa portaria. Ou seja, a partir do dia 24 de abril, eu tenho 10 dias para comunicar ao Ministério da Economia sobre esse acordo que eu já celebrei. Ou seja, dia 4 de maio. Entrou uma pergunta aqui referente a esse assunto específico que nós estamos falando agora, é da Maria Sanches, perguntando se o acordo tem que ter participação do sindicato. Ou se é um acordo firmado entre a empresa e o funcionário. Depende. Aqui a gente está falando sobre a comunicação. Independente de qual tipo. Se você fez um acordo individual, a gente pode até falar mais para frente a diferença, porque nem em todos os casos eu vou poder fazer um acordo individual. Em alguns eu preciso realmente do sindicato laboral, eu preciso de uma negociação coletiva, ou por acordo coletivo, ou por convenção coletiva. Tá, a gente vai falar um pouquinho sobre isso um pouquinho mais para frente, né? Isso. Mas aqui no Ministério da Economia eu preciso informar de qualquer forma. Se eu não comunicar ao Ministério da Economia, o meu funcionário não recebe o benefício
E é como se vocês não tivessem realizado esse acordo, independente se ele seja individual ou coletivo. Ah, entendido. Vamos ver. Quando o empregado irá receber o benefício emergencial? Então, o empregado vai receber 30 dias após o início do acordo, se o empregador efetuar essa comunicação dentro do prazo de 10 dias. Sendo tudo regular, firmei meu acordo e da data da celebração, o meu empregador cumpriu esses 10 dias para comunicar ao Ministério da Economia. Após essa data que eu celebrei o acordo, após 30 dias eu vou receber já meu benefício. Certo. Existe alguma penalidade para os empregadores que não tenham informado o acordo individual no prazo correto? Então, perdeu o prazo. Como ficará o prazo para o trabalhador receber nesse caso? Como que fica isso em termos de... Não deu tempo? É muito importante cumprir o prazo. Tanto para o funcionário, para ele poder receber dentro desses 30 dias, né? Como para o empregador. Que se o empregador não cumprir o prazo de 10 dias para informar o Ministério da Economia, ele ficará responsável pela remuneração integral. Ele não vai ficar mais responsável pela redução ou pela suspensão. Ele vai ficar responsável pelo pagamento da remuneração, inclusive pelos encargos sociais, até que a informação seja prestada. Então prejuízo, né, para o empregador, né, para os dois. Pois é, e a parcela desse benefício, ela só será paga 30 dias após a comunicação, após essa informação que ele prestar posteriormente. Então, atrás, ele vai ter que pagar a remuneração com os encargos sociais para o funcionário, e o funcionário não vai receber o benefício, o funcionário nesse momento não vai ser prejudicado, porque vai receber integralmente, e posteriormente, quando ele comunicar ao Ministério da Economia, aí conta os 30 dias. Então, estou perguntando na live qual que é o assunto mesmo que a gente está falando. Então, só reforçando, a gente está falando sobre as novas medidas trabalhistas, né? Que vão beneficiar empregados e empregadores nessa nova fase que a gente está passando em todo lugar, no mundo inteiro, né? Uhum. A próxima pergunta que nós vamos fazer é: o que posso fazer caso seja indeferido o benefício ou seja arquivado por não atendimento das exigências para regularização? Então, deu alguma coisa errada e o que pode ser feito? Então, se tiver alguma irregularidade, deu algum problema, o empregador vai ser notificado pelo Ministério da Economia e ele vai poder interpor um recurso no prazo de 10 dias. Uhum. E esse recurso, eu vou ter um prazo de 10 dias para interpor, e a partir da interposição desse recurso, que eu der entrada, ele vai ter que ser julgado em até 15 dias corridos. Tá. Estão perguntando aí se o acordo abrange a empresa inteira ou ele pode fazer só em alguns setores da empresa. Pode. Pode fazer. Não, você não precisa fazer a sua empresa toda. Você pode até mesclar a suspensão com a redução. Por exemplo, uma empresa que não tem a necessidade de um setor trabalhar, realmente não precisa. A demanda diminuiu mesmo com a crise, falando geral, sem ser a categoria de vocês. Mas eu posso suspender uma parte da minha empresa e uma outra parte reduzir o salário e a jornada. Eu posso mesclar, desde que eu cumpra com os requisitos. Uhum. Muito bom. Não tem problema nenhum. Agora vamos falar um pouquinho sobre o que significa o valor base de cálculo ser o seguro-desemprego. O empregado irá receber o valor do seguro-desemprego? Essa confusão dá muito, né? Sobre o seguro-desemprego e essa base de cálculo aí. Pois é, que quando fala o seguro-desemprego, fica todo mundo achando que vai receber o seguro-desemprego, né? Mas não, o empregado não vai receber o seguro-desemprego. O seguro-desemprego, o valor, na verdade, que o empregado teria direito ao seguro-desemprego vai ser equivalente para a nossa base de cálculo, para a gente descobrir quanto ele vai ter de direito no benefício. Ou seja, eu tenho que primeiro descobrir quanto que o empregado teria direito se ele fosse receber o seguro-desemprego. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Eu vou fazer a média dos 3 últimos meses da remuneração do meu funcionário. Vou pegar essa média. Essa média, aí eu vou colocar no seguro-desemprego, quem já sabe, contador RH, tem uma tabela. Sim. Por exemplo, se a minha média salarial
for até 1.599,61, eu vou multiplicar a minha média por 0,5 e esse valor que der vai ser o que o funcionário teria direito como seguro-desemprego. Se minha média salarial for acima de 1.592,62... Um exemplo, né? Isso. Não, isso é certo. Tem que ser. Ou é a faixa. Ou você... Se a sua média salarial for até 1.599,61, você multiplica essa média por 0,5. Certo. Você vai ter o resultado. Se o meu salário for entre 1.599,62 até 2.666,29, o que exceder a 1.591,61 será multiplicado por 0,5%. 0,5%. Isso. E você vai somar depois com 1.279,69. Exemplo, vou fazer uma conta bem arredondada, que eu não sou muito boa de conta, assim, rápida. Mas vamos supor que eu receba R$2.000 de salário. E que é normal. E minha média dos últimos 3 salários deu R$2.000 também. Que fica mais fácil para a gente fazer a conta. Então, minha média salarial é 2.000. Eu estou acima de 1.592,62 e abaixo de 2.666,29. Então, eu vou multiplicar por 0,5. Vai dar R$200. Eu vou pegar esses R$200 e vou somar com 1.279,69. Ou seja, eu teria de direito ao seguro-desemprego 1.479,69. Entendi. Entendeu? E quem recebe acima de 2.629, o valor fixo do seguro-desemprego é de 1.813,03. Entendi. Então, se eu receber 10.000, o meu valor do seguro-desemprego vai ser 1.813. Se eu receber 5.000, vai ser 1.813. Todos os salários acima de 2.666,29. Certo. Só para vocês saberem, tá entrando algumas perguntas se vai ter acesso ao material depois, só repetindo, né? O pessoal vai entrando e vai perguntando. A gente vai fazer um post posterior, vocês vão encontrar lá na página da Nakata, Componentes Nakata, Feras da Oficina, tá bom? E nesse post vai ter um link com acesso a esse material que a gente está conversando aqui. Então vai ficar fácil de achar, a gente vai disponibilizar na timeline, no stories, no destaque, vocês vão achar facilmente esse material. E também no site da Nakata, né? Na área de catálogos também, vocês entrando no site, tem lá catálogos, vocês vão poder baixar esse material lá na área de catálogos, tá bom? Tem uma pergunta aqui, que foi da Ana Lúcia, ela falou, e se eu for suspensa durante 60 dias e depois que eu voltar, se eu tenho ou não estabilidade de 60 dias? E se essas 2 parcelas serão descontadas do meu auxílio-desemprego? Não sei se deu para entender a pergunta dela. Deu? Eu não entendi com relação à parcela. Não, eu acho que eu entendi. Eu vou falar e é a Ana, né? E a Ana me dá Ana um Lúcia. ok. A Ana Lúcia dá um ok na live, se foi isso que a gente entendeu. Então, se o empregado tiver o contrato suspenso ou reduzido, tiver pactuado dessas 2 modalidades, ele terá garantia provisória. Durante esse período que perdurar, no caso dela, 60 dias, ela vai ter a garantia provisória durante esses 60 dias. E quando cessar, quando restabelecer o contrato dela, ela vai ter a garantia provisória por mais 60 dias, por igual período. Certo. E o que ela vai receber de benefício não influencia no seguro-desemprego dela. O seguro-desemprego aqui é só para a gente ter como base de cálculo. Ele não vai influenciar futuramente se você precisar vir a solicitar. Certo. Próxima pergunta é sobre o valor do benefício. Qual o valor do benefício que será concedido aos trabalhadores no caso da redução de jornada de salário? Que você estava tocando justamente nesse assunto. Só explica um pouquinho melhor para a gente como é que funciona o pacote de benefícios na redução de salário. Então, como a gente já falou, a gente precisa saber a nossa base de cálculo. Aí tem que ver aonde o salário do funcionário se encaixa, fazer aquela conta e descobrir quanto é que ele teria de direito no seguro-desemprego. Descobrir qual é o valor que ele teria direito, pronto, eu tenho minha base de cálculo. Aí a gente vai ter que descobrir agora, vai depender, na verdade, né? Qual vai ser o tipo de redução que vai ser feito. Eu vou pegar o percentual da redução que vai ser pactuada e vou pegar esse percentual e diminuir dessa base de cálculo. Exemplo,
eu faço uma redução de salário e jornada de 25%. A minha base de cálculo é de R$ 2.000. Eu vou pegar e vou tirar 25% desses R$ 2.000 que eu teria de direito no seguro-desemprego, e esse vai ser o valor do meu benefício, 2.000 menos 25%. E o meu empregador vai ter que pagar 75% do meu salário. Certo. Vocês entenderam? Entendeu? Será que todo mundo entendeu? Faz um joinha aí quem entendeu, para a gente saber que deu certo aqui. Próxima pergunta é o seguinte. Nos acordos individuais, existem limites para a redução dos salários? Existem nesses acordos? Tem um limite para a redução do salário? Eles se aplicam a todos os trabalhadores, independentemente do salário auferido? Então, a medida provisória traz 3 percentuais de redução, 25%, 50% e 70%. Esses percentuais podem ser por acordos individuais, mas tem critérios. Exemplo, para reduções de 25%, eu posso fazer para todos os trabalhadores, independente do salário, para toda a minha empresa, independente de quanto o empregado ganhe. Agora, quanto às reduções de 50% e 70%, para serem por acordo individuais, eu preciso que o meu empregado receba até 3 salários mínimos, que equivale a 3.135 hoje, ou que receba acima de 2 tetos da Previdência e que tenha diploma superior. Ou seja, eu só posso fazer uma redução de 50% e 70% se meu funcionário receber até 3.135 ou acima de 12.202 e tenha diploma de nível superior. Entendido. Se não for nesses casos, só por negociação coletiva, ou acordo ou convenção coletiva. Certo. Aí eu vou precisar do sindicato laboral. Entendido. Existem vantagens em negociar acordos ou convenções coletivas de trabalho específicos para a redução da jornada e salário? Existe. Se for feita uma negociação coletiva, ou acordo coletivo, ou convenção, primeiro eu vou falar o que é cada um. Não sei se todo mundo sabe a diferença de um acordo coletivo e uma convenção, né? Não, acho que era bom dar uma explicada. Então, acordo coletivo é a negociação da empresa com o sindicato laboral. Certo. Já a convenção coletiva é sindicato laboral com o sindicato patronal, que vai abranger a categoria inteira daquele sindicato. Já o acordo coletivo é específico para aquela empresa, para uma ou mais empresas, dependendo de como for feito o acordo coletivo. Nesse caso, em termos de vantagens, o que é mais legal? Vai depender muito de cada caso. Entendeu? Existem, não falando de pandemia, mas existem convenções coletivas e mesmo assim, de uma certa categoria, e mesmo assim eu posso ter um acordo coletivo, nada impede, porque a convenção coletiva normalmente é a base da categoria. A gente tem que se pautar sempre pelo menor, para a gente não prejudicar os menores. Então a convenção coletiva é a nossa base. Quem pode dar mais, quem pode negociar, acaba fazendo um acordo coletivo e dando outros benefícios que não constam na convenção. Certo. Então não há um certo, um errado, um melhor e um pior. Vai depender muito de cada caso. E se a gente especificar um pouquinho a questão de requisitos, quais são esses requisitos para a aplicação da redução de jornada de trabalho e de salário? Tem assim, uma explicação eu só vou mais... voltar um pouquinho naquela outra pergunta, com relação aos percentuais, que você me perguntou se podia ter alguma coisa diferente, né? Se fosse uma negociação coletiva. Se for acordo coletivo ou convenção coletiva, o empregador pode negociar um percentual distinto. Não precisa ser um percentual que está previsto na MP, 25%, 50% e 70%. Certo. Eu posso negociar, por exemplo, 40% por acordo coletivo. Eu não preciso seguir aqueles percentuais que estão previstos na MP. Tá. Vai muito da necessidade de cada empresário, de cada do formato de trabalho de cada trabalhador mesmo, né? Com certeza. É muito individualizado isso, né? Vai depender muito da saúde financeira de cada empresa, qual é a necessidade de cada um realmente, né? Com certeza. O empregador é obrigado a conceder uma ajuda compensatória mensal no caso da redução de jornada e salário? Não.
Ele não é obrigado a conceder essa ajuda compensatória, é facultativo. Mas se a empresa optar por conceder, se ela, dependendo da saúde financeira dela, porque nem todo mundo vai poder, né? Não é nem o caso de querer, vai poder conceder essa ajuda compensatória, essa ajuda não vai ter natureza salarial. Ela não tem encargos sociais, ela não tem nenhum encargo, caso seja concedido. Seria mais uma complementação do valor total que o empregado vai receber. Uhum. Tá. A 15ª pergunta aqui é: o que é a suspensão temporária do contrato de trabalho e como se aplica? Para a gente ficar com isso bem esclarecido. Tá. Tem um pouco a ver com essa pergunta que a Ana Lúcia está fazendo aí para a gente, né? Eu vou falar da... Antes de responder a pergunta, eu vou responder a da Ana, que fala sobre a redução, tá? Tá. Então, a Ana está aqui. Então, na redução de jornada, o funcionário recebe 100% do salário? Não. Se eu reduzir o salário e a jornada, proporcionalmente, vai depender do percentual que eu vou reduzir. Eu nunca vou receber 100% do meu salário se eu fizer uma redução. Se eu fizer uma redução, por exemplo, dos 25%, eu vou receber de benefício 25% do que eu teria direito no seguro-desemprego e o meu empregador vai diminuir 25%, ou seja, ele vai ter que pagar 75% do meu salário. Uhum. Entendeu? Aí agora falando da suspensão. O que é a suspensão, né? Então, a suspensão nada mais é que a suspensão da atividade do empregado. A suspensão pode ser feita tanto por acordo individual como por negociação coletiva, no prazo máximo de 60 dias. Nesse caso, a gente tem algumas peculiaridades. O empregado recebe também o benefício emergencial, só que vai variar entre 70% ou 100%. Não sei se de repente foi essa a dúvida da Ana agora, confundiu as modalidades, redução com suspensão. Vai depender muito da receita bruta da empresa. Se a receita bruta da empresa no ano calendário de 2019 for inferior a 4,8 milhões, o meu empregado vai receber 100% do que ele teria direito ao seguro-desemprego. Certo. E a empresa não tem que arcar com nada. Agora, se a minha empresa, no ano calendário de 2019, teve uma receita bruta acima de 4,8 milhões, o benefício emergencial que o meu empregado vai receber vai ser de 70% do que ele teria direito no seguro-desemprego, e o empregador vai ser obrigado a pagar 30% do salário do funcionário, mas a título de ajuda compensatória. Não tem encargo esses 30%, não é salário. É uma ajuda compensatória. O Yuri Poleto está falando assim: tanto das empresas como do colaborador, pois é melhor uma redução do que o desligamento e depois buscar emprego no momento atual, né? Então, sem dúvida, isso acaba preservando ambos os lados, né? Isso que é legal. Com certeza. Eu acho que a ideia é a gente pensar dos dois lados, né? A empresa precisa do empregado e o empregado precisa da empresa. Acho que é uma via de duas mãos, né? Muito legal. A gente está tendo que encerrar, então eu vou terminar agradecendo muito sua presença. Eu acho que vai dar ainda muita pergunta para a gente responder sobre esse assunto, né? No material que a gente vai disponibilizar para vocês, vão ter aí os contatos da doutora. Quem quiser mandar um e-mail ou fazer algumas perguntas, ela vai ter condição também de responder, né? E a gente queria falar que esse é o momento de hashtag somos um time só, né? Então esse é o momento mesmo que a gente está vendo as iniciativas cada vez mais de parceria, de um ajudar o outro acontecendo entre as indústrias, entre os varejos, entre as oficinas, os sindicatos. Tá todo mundo aí tentando se ajudar e tem dado muito certo. Acho que é bem por aí mesmo. A gente espera ter conseguido contribuir um pouquinho para a vida aí de cada um, para esclarecer quais são essas soluções que estão aí, falar que todo mundo tem que arregaçar as mangas agora para trabalhar, né? Construir essas pontes aí, novos caminhos de comunicação, novas formas, novos serviços, e a gente vai ter que tocar as empresas aí com um mindset totalmente diferente.
Obrigada, Maria Rita. Obrigada, Celso. Que agradeço. Obrigada, Sindirepa. E vamos, a gente vai disponibilizar a gravação para vocês conseguirem ver depois, tá bom? Tchau, gente. Tchau, quer falar boa alguma tarde. coisa, Maria, para encerrar? Não, quero agradecer todos juntos, né? Que já é o logo do Sindirepa. O Celso já estava prevendo, acho que isso tudo, né? Que ele já fala isso há muito tempo. E quero agradecer e que todo mundo tenha consciência, tanto o empregador quanto o empregado. Acho que é um momento muito delicado, que a gente não sabe exatamente o que estamos vivendo. E a gente tem que se unir, a solidariedade dos dois lados. A gente precisa um do outro. Isso mesmo. Muito bom. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Boa tarde a todos. Boa tarde.